Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por essa graça e por esse privilégio de mais uma vez estar na casa de Deus, adorando e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Abram as nossas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 4, 5 e 6. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Misael, dessa juventude, do nosso pastor Jairo, de todos os obreiros e da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 4, 5 e 6, nos diz assim: E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata e ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra. O texto, os versículos ora lido, está contido dentro de um contexto do qual a Bíblia vai dizer que era posto à porta do templo, chamada Formosa, um coxo desde nascença, e que esse coxo ficava já há muitos anos a mendigar e a pedir esmolas à porta do templo, porta formosa do templo. E ela não era formosa por acaso. A história vai dizer que era necessário aproximadamente 20 homens para abrir e fechar essa porta, e ela era adornada com pedras preciosas e feita e fabricada de um bronze especial da cidade de Corinto, de sorte que todas as vezes que esse coxo era posto ali, quem entrava para cultuar e orar, podia por algumas vezes dar esmolas àquele homem e saciar, quem sabe, algumas de suas necessidades. Mas a Bíblia vai dizer que aquele dia, Lucas vai registrar que aquele dia é um dia diferente, porque vai ir para o templo da Porta Formosa 2 homens, Pedro e João. E a Bíblia vai dizer que eles estão indo à hora 9, às 3 da tarde, para orar. Só que quando eles vão entrar dentro do templo, está ali aquele homem coxo pedindo esmola. E a Bíblia vai dizer que ele pede esmola para Pedro e João, e Pedro, tomando a palavra, diz: olha para nós. E quando ele diz olha para nós, ele diz assim: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que Pedro, estendendo a mão, levantou aquele homem, os tornozelos se firmaram, e aí o milagre foi tão grande que o homem só pedia esmola, mas quando Pedro determina a bênção sobre a vida dele, ele anda, salta e entra para o templo com Pedro e João, glorificando o nome de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que esse homem vai com Pedro e João para dentro do templo, no alpendre, e aquelas pessoas que veem aquele homem começam a dizer: não é esse que ficava à porta do templo a mendigar, a pedir esmola e era coxo? Como é que ele está aqui no nosso meio agora, andando, saltando e glorificando a Deus? Aí Pedro toma a palavra e diz: por que vocês estão olhando aqui para nós, como se pelo nosso próprio poder
nós tivéssemos feito tal. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar e ministrar a respeito do evangelho do reino e a respeito de Jesus, e aquelas pessoas ficam admiradas. É essa história que nós lemos aqui nessa noite. 2 homens, movidos pelo Espírito Santo de Deus, foram capazes de realizar um milagre no nome de Jesus, e o nome de Jesus ser glorificado, e no templo da Porta Formosa aconteceu um avivamento, porque homens cheios do Espírito Santo de Deus cumpriram com o propósito de Deus na vida deles. Aleluia! A Bíblia, o que me chama a atenção no versículo que nós lemos, é que quando Pedro vai falar assim, olha para nós, ele fala no plural, mas quando ele vai dizer assim, o que eu tenho, isso te dou, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, ele está dizendo dele. Eu sou responsável pelo que eu tenho, pelo que eu adquiri. Ele não fala por João, mas quando ele diz, olha para nós, ele sabe do que eles estavam fazendo. Alguns capítulos atrás, a Bíblia vai dizer que Jesus dá instrução a eles para que eles permanecessem em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que eles vão para o cenáculo e ficam orando. Mas quando chega o dia de Pentecoste, a Bíblia vai dizer que veio um som, um vento que impetuoso e encheu toda a casa, e aqueles homens foram cheios, e foi pousada sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de que aqueles que estavam de fora olhassem para eles e vissem as coisas maravilhosas que eles estavam falando a respeito do reino. Mas alguns vão achar que eles estão embriagados, quando a Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra e começa a pregar sobre Cristo, a ministrar sobre Jesus, e naquele dia quase 3.000 almas aceitam a Jesus, porque homens cheios do Espírito Santo de Deus resolveram se deixar ser usado pelo Espírito, e milagres acontecerem naquele dia. O que eu vim pregar aqui nessa noite é que a nossa geração precisa urgentemente ser cheia do Espírito Santo de Deus para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. O escritor aqui é Lucas. Lucas é quem escreve Atos dos Apóstolos. Mas ele também vai ter o seu primeiro livro registrado, que é o Evangelho que carrega o seu nome, Evangelho de Lucas. Lucas é um investigador da história de Cristo na terra. Ele começa a juntar fatos da historicidade de Cristo enquanto ele esteve no meio dos homens. Os milagres que ele realizou, as palavras que ele usou, tudo que Jesus realizou, Lucas começa a registrar. Em comparativo com Mateus, ele quer introduzir o reino em nós através do seu evangelho. Mas Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele quer ensinar os seus leitores a viverem no reino. Quem lê Mateus aprende a ser introduzido no reino, mas quem lê Lucas aprende a viver no reino. Já que eu fui introduzido no reino, agora eu tenho que aprender a viver no reino. Esse é o cunho do escritor Lucas. Quando ele continua a escrever o seu evangelho, tem uma marca marcante dentro dos seus escritos. E uma das marcas do escrito de Lucas é cheio do Espírito Santo. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas se nós continuarmos lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva cresceu movida pelo Espírito Santo de Deus. Se nós dissermos Atos do Espírito Santo, não estaria errado, porque os homens da igreja primitiva foram usados através do Espírito Santo de Deus, e por isso que a igreja cresceu e cresce até os dias de hoje, porque os homens que estão nela são movidos pelo Espírito Santo de Deus, e é por isso que as portas
portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a igreja está aqui baseada e fundamentada no Espírito Santo de Deus e na palavra do Criador. Aleluia. Aí o escritor Lucas tem essa marca, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no seu versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel vai dar uma mensagem a Zacarias, esse que era sacerdote do grupo de Abias, e que também tinha uma esposa chamada Isabel. O problema de Zacarias e a tristeza de Zacarias é que ele não tinha filhos, a mulher era estéril. Então ele está ali para oferecer o incenso a Deus. E quando é dada a sorte dele oferecer o sacrifício e incenso a Deus, o anjo Gabriel se encosta perto dele e vai dar uma notícia para ele. E vai dizer para ele: Zacarias, você vai ter um filho, a sua mulher vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele de João. E tem um detalhe: João vai ser cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre de sua mãe. Está registrado no versículo de número 15 do capítulo 1. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte. E ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Ei, jovem, ei, igreja, a palavra de Deus para nós nessa noite é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus nessas últimas horas, enquanto o mundo clama, enquanto o mundo geme, enquanto o mundo pede por algo, a igreja está aqui se enchendo do Espírito Santo de Deus e podendo sair aí fora cheia do Espírito Santo de Deus, dando esperança a corações que estão perecendo aí nesse mundo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. João não havia nem nascido, mas o anjo está dizendo: vai ser cheio desde o ventre de sua mãe. Zacarias olha para o anjo e diz: como é que vai ser isso? Eu já sou de alta idade, minha mulher é estéril, como é que eu vou ter um filho? Aí o anjo diz: porque duvidaste, vai ficar mudo. Quando é que eu vou voltar a falar? Quando se cumprir a promessa. Aleluia. Nós continuamos no capítulo de número 1, versículo de número 35. Segunda pessoa marcante para Lucas, que é cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Gabriel vai até Maria, e ele sauda ela e diz: salve, agraciada. Ela fica atemorizada com a saudação. Por que tal saudação? Aí o anjo Gabriel vai dizer para ela: você vai conceber um filho. E detalhe, essa criança vai ser o filho do Altíssimo. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Aleluia. Aí ela diz: como que vai se dar isso? Aí ele vai dizer assim: porque o Espírito Santo do Altíssimo vai estar sobre você, vai descer sobre você. É mais alguém sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E pense, irmão, Israel está sendo subjugado por Roma, está sendo subjugado pelos romanos. Quando nós olhamos o livro de Malaquias, os últimos livros do Antigo Testamento, nós vemos essa nação sendo subjugada pelos caldeus. Nós entramos o Novo Testamento e vemos essa nação de Deus sendo subjugada pelos romanos, mas ainda em tempos de crise, Deus é capaz de levantar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamar as boas novas e o nome dele ser glorificado. Então você pode ser cheio do Espírito Santo nessa noite e ainda lá na sua casa levar boas novas dizendo que Jesus é poderoso para realizar milagres ainda em tempos de adversidade. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Tem gente que diz: eu não sei o que eu posso fazer. Mas se você ser cheio do Espírito Santo de Deus, não é você quem vai fazer, mas é o Espírito de Deus que está na sua vida, que vai realizar, que vai falar e que vai fazer acontecer. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. A Bíblia vai continuar. E no seu versículo de número 41, a Bíblia vai dizer que Maria
vai até a casa de Isabel. Quando ela está chegando na casa de Isabel, Isabel já está 6 meses grávida de João. Quando ela chega e sauda Isabel, Isabel diz a palavra de Deus que é cheia do Espírito Santo de Deus, e o menino que está na barriga de Isabel dá um salto. Isabel, movida pelo Espírito Santo de Deus, diz: o que a mãe de meu Senhor veio ter comigo? Aleluia! Ser cheio para receber boas novas. Eu sou cheio para levar boas novas, mas também sou cheio para receber as boas novas. Seja cheio do Espírito Santo. Conheça aquelas pessoas que são negativas, só sabe falar o que é ruim e só recebe o que é ruim. Mas se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ouvir as boas novas que Deus tem para entregar para você nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo, irmão, não tem coisa ruim que possa chegar na sua casa, que não vai embora, porque sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus se encarrega de colocar para fora. Aleluia! Ela chega, e para se cumprir o que Gabriel disse para Zacarias, ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e o menino que está na barriga dela, cheio do Espírito Santo de Deus, já dá um salto dentro da barriga de Isabel. Ele nem nasceu, mas já é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ei, jovem, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Não menospreze as noites de oração. Os seus joelhos têm que estar calejados nas noites de oração. Se consagre, jejue, ore, e seja cheio do Espírito Santo de Deus para marcar uma geração que está vindo aí, que não gosta de orar, que não gosta de ler a palavra, mas nós temos a oportunidade de fazer a diferença nesse mundo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia continua. Aleluia. Ainda no capítulo de número 1, versículo de número 67. Cumpre-se os dias de Isabel. Passa-se os 9 meses, o menino nasce. Cumpre-se os 8 dias, ela vai apresentar no templo. Quando ela está apresentando no templo, eles vão dizer: vai chamar Zacarias. Aí ela diz: não, vai chamar Zacarias não, vai chamar João. Aí eles dizem assim: mas não tem na família alguém que chame João. Eles olham para Zacarias, dão sinal a ele, como é que o menino vai chamar? Aí eles dão uma taubinha para Zacarias, e ele vai escrevendo na taubinha. Quando eles entregam a taubinha para eles, está lá escrito: vai chamar João. Aleluia! Aí eles se maravilham com isso, porque Zacarias estava mudo. Mas quando ele diz, vai chamar João, ele abre a boca e começa a glorificar a Deus. Aí eles vão se abismar com o que está acontecendo. Aí no versículo de número 67, a Bíblia vai dizer: e seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo a respeito do reino e do Messias. Ei, irmão, Zacarias vai ser cheio do Espírito Santo para profetizar as boas novas em tempos de adversidade. Ele começa a falar do reino, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar do Salvador. E tem pessoas que querem profetizar sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não faz isso não, irmão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias para profetizar as verdades de Cristo nessa terra. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para profetizar. A Bíblia continua. Aleluia. Capítulo de número 2. Versículo de número 25. A Bíblia vai dizer que tinha um homem justo, íntegro. Teu nome era Simeão. Capítulo de número 2, versículo de número 25, diz assim: e eis que havia em Jerusalém
um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele segundo os costumes da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus, o Senhor, agora despede o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória de teu povo Israel. Irmão, sabe o que está dizendo a palavra de Deus aqui? Que quem é cheio do Espírito Santo de Deus é capacitado para esperar com paciência as promessas de Deus se cumprirem na vida. É por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem diabo e não tem inferno que vai fazer impedir as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Se você for justo, se for íntegro e cheio do Espírito Santo de Deus, Deus se encarrega das promessas dele se cumprir sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quantos são cheios do Espírito Santo de Deus aqui? As promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Aleluia. 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 É a marca do Evangelho de Lucas, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós nem chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Mas as pessoas já eram cheias do Espírito Santo de Deus. Seja para profetizar, seja para receber as boas novas, seja para comunicar as boas novas. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, ainda no capítulo de número 2, versículo de número 21 e 22. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo 21 e 22, o batismo de Jesus. Jesus vai nos ensinar como ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim: ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto. E o Espírito Santo desceu como uma pomba, em forma corpórea sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me satisfaço. Aleluia. Jesus ia iniciar o seu ministério, mas para iniciar ele vai até o Rio Jordão ser batizado por João Batista. Quando ele termina de ser batizado, Jesus vai orar. E pasme o que aconteceu. Jesus orando, os céus vão se abrir. E quando o céu se abre, o Espírito Santo de Deus pousa sobre Jesus em forma corpórea como de pomba. Ei, irmão, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, não negligencie a oração, porque Jesus orando, os céus vão se abrir. Quer que o céu se abra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, então não saia da oração. Ore, irmão, ore. Alguns meses atrás, um certo cantor, pastor, ele fez um hino, e o hino dizia assim: se não conseguir orar, respire. Que respire nada, irmão, vai para a oração. Ore com vontade, ore se não tiver vontade, ore de qualquer circunstância, mas põe o teu joelho no chão, vai para a oração, porque foi isso que o mestre nos ensinou. Quando nós oramos, o céu se abre, o Espírito é derramado sobre nós, e há uma voz ecoando do céu. Quer ouvir a voz de Deus? Não negligencie a oração. Aleluia. 3 coisas acontecem: o céu abre, o Espírito desce e Deus fala. Aleluia. Quer ouvir a voz de Deus?
Então ore. Aleluia. Para finalizar, irmão. Aleluia. Capítulo de número 4, versículo de número 1. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus acabara de ser batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus na vida, e acabando de ser batizado, o mesmo Espírito que o encheu, vai conduzir ele para o deserto. Ei, irmão, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, aprenda uma coisa: você é cheio para receber, mas também é cheio para ser levado para o deserto, para que a vontade de Deus venha a ser cumprida na sua vida. Deus nos ensina nos momentos de facilidade, mas também nos ensina nos momentos de deserto. Deserto é uma faculdade para crente, irmão, e só vai para lá quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, não se preocupe quando Ele te levar para o deserto, porque é lá que você vai aprender a ser crente de verdade, é lá que você vai aprender a usar a palavra de Deus de verdade, é lá que você vai vencer o inimigo na adversidade, e quando vir qualquer prova, qualquer circunstância, você vai dizer: eu já passei pelo deserto, o Espírito Santo de Deus estava sobre mim, e eu consegui vencer no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A nossa geração precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, irmão, que Sansão teve as mais oportunidades de não perder esse espírito, mas ele foi brincando com o pecado, até que chegou a hora que ele revelou o segredo, e quando veio os algozes contra ele, ele disse: me levantarei de novo, e vencerei como das outras vezes. Mas a Bíblia vai dizer que mal sabia ele, que o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. Oh, coisa triste é, irmão, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus. Os algozes vão vazar os 2 olhos dele, ele não vai enxergar, ele vai virar escravo. Mas quando ele percebe que a única solução para ele é ter o Espírito Santo de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai orar, e quando ele ora, Deus dá uma segunda oportunidade para ele, e o plano de Deus contra os filisteus vão ser cumprido. Sansão vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, embora que ele morreu, mas ele entendeu que o homem precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio nessa noite, irmão, porque alguém cheio do Espírito Santo de Deus pode estar diante de um vale de ossos secos, onde as pessoas dizem: só há morte, só há destruição, mas aí Deus vai olhar e dizer: pode esses ossos reviver? E ele diz: profetiza, filho do homem, e diz: vem do 4 ventos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre este vale, onde tinha morte, irmão, começa a ter vida, começa a levantar um grande exército. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, aonde houver morte, vai começar a haver vida, e o milagre de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.